Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de planejamento de marketing. Hoje, dia 8 de novembro, e o ano está indo rapidinho. E nós estamos iniciando o nosso semestre, né? Então tá muito bom. Vamos iniciar. Vocês estão tendo uma sorte, vocês pediram, né, para ter esse monte de feriado na segunda-feira. Porque a gente vai dizer assim, hoje nós estamos aqui, semana que vem a gente tem feriado. Daí a gente não tem aula de novo na segunda-feira. Então vamos aproveitar um pouquinho. Quem é que se lembra depois desse tempinho? Eu sei que tem um problema assim que dá um esquecimento de uma semana para outra. Mas naquela parte introdutória que a gente já comentou ali sobre o marketing, o que vocês gravaram assim que ficou para vocês que é bem importante? Hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida dos produtos e sobre as matrizes de portfólio. Mas me falem um pouquinho assim o que vocês viram nas últimas semanas que vocês lembraram da disciplina de marketing, alguma coisa que ficou gravada. Vamos ver. É uma retrospectiva. Todo mundo deve ter visto alguma coisa, deve ter lido. Acho, professora, que a maioria das pessoas que a gente vê todos os dias é a questão das promoções, né? Que são Uhum. bem variadas, diversificadas, em diferentes horários, né? Em horários até, como a gente diz, de intervalos ali, de horário nobre, eu Uhum. digo que antes não tinha, e agora tem, com artistas, artistas famosos até que tinha, só que agora eu digo eu vou dar um exemplo do que eu lembrei, que eu vi Uhum. que são dos supermercados até, das redes, né, que Isso. agora se utilizam também dos famosos para fazer isso, Ex- ou das lojas, né, a Quero Quero, que tem o Michel Teló agora fazendo propaganda. E tem mais um que eu sei que é um famoso, só que eu não lembro agora, não me vem na cabeça para dizer quem é. Mas o que me chama a atenção e chamou depois mais ainda da aula já com a senhora é essa questão das promoções, né? Enfim, que aparece não só dos mercados, mas das lojas, né? Eu ao menos cuido mais mercado porque a gente quer para tentar economizar um pouco, já que tudo está subindo toda hora agora, né? Uhum. É cuidar as promoções, enfim, aí, então o marketing que está sendo usado de diferentes maneiras e formas. Agora, já claro, com a pandemia já veio mudando, mas agora se reforçou. Exatamente. E bem lembrado, Juscelia, essa questão de garimpar as promoções, já tem saído notícias de que o público, né, de bens de consumo, produtos básicos, né, alimentação, higiene, já está voltando a ter uma frequência maior de compras. Não sei se vocês lembram, mas ali na pandemia, como as pessoas não tinham muita possibilidade de sair, elas se programavam mais para sair. Então, as reportagens mostravam que tinha havido um aumento, que era algo bem mais antigo até, daquele hábito de fazer uma compra grande por mês e só ir comprando aquelas coisas mais, né, produtos mais perecíveis. Isso aconteceu bastante na pandemia, porque aquelas pessoas que iam mais frequentemente ao supermercado, padaria, né, para comprar os produtos mais básicos, elas passaram a se programar mais exatamente porque não tinham aquela flexibilidade de sair e também porque quando pediam em casa, toda aquela questão de ter pagamento de frete, né, uma taxa incluída. E com esse nosso processo aqui econômico, né, da inflação e de aumento de preços muito rápido, já tem várias ideias mostrando e reportagens de que está havendo agora uma volta ao ir mais vezes ao supermercado, comprar em pequenas quantidades, mas para poder aproveitar as promoções, até porque agora a gente está também mais livre, né, para poder sair de casa e fazer alguma coisa.
Isso é bem interessante e isso está relacionado com o marketing. Agora vocês devem estar vendo um monte de promoção de pré-Black Friday, já tem várias empresas que já estão com promoções grandes. É um período que eles usam muito como sendo um período para reequilibrar os estoques e já vir, compre pela metade do dobro. Tá quase assim, né, Jonas? Porque tá caro o negócio. Mas começa novamente aquele alerta, né? Cuidem o que vocês vão comprar, pesquisem o preço para ver se vocês não estão caindo, né, numa cilada. Diga. Eu já estou percebendo isso, professor. Eu estava acompanhando um produto para comprar no Mercado Livre e em 2 semanas ele aumentou uns R$ 50. Provavelmente até a Black Friday vai aumentar um pouco mais e o preço da Black Friday vai ser um pouco mais do que o preço normal dele. Então, a gente acha que não acontece, mas acontece, né? Acontece. Realmente essa última sexta-feira do mês de novembro aí, eu acho que ela serve para quem vem há pelo menos 2 meses acompanhando o preço de algum produto e espera ali a oportunidade para comprar, porque é muito comum. Já está acontecendo agora, porque o pessoal não fala mais em Black Friday, é todo mês de promoção, né? Só que se tu for olhar ali, já aumentou bastante o preço, então, para dar promoção. É jogada, né? A gente tem que cuidar porque as estratégias que as empresas usam, e outra coisa, assim, a gente, como consumidor, não cai muito naquela conversa do até 70% de desconto, né? A gente sabe que existe uma margem de lucro, que em determinados produtos a margem de lucro é alta, então nem sempre a gente vai ter um grande desconto. A gente sabe que eles estariam ganhando bastante no lançamento, quando aquele produto está lá no início. E é por isso que eu quis perguntar algumas coisas para vocês, e para que a gente possa falar um pouquinho sobre o ciclo de vida e entender por que nós precisamos conhecer onde que está o meu produto ou serviço dentro desse ciclo de vida, para que eu possa também entender as estratégias dos 4 P's de marketing. Daí eu vou tentar entender o que vai mudar em relação ao produto, em relação a preço, em relação à promoção e em relação à praça. Vai ser um processo. Mas antes da gente iniciar aqui do ciclo de vida, mais alguém lembrou de algo que quer comentar? Como eu perguntei antes, o que vocês viram na última semana, ou por agora, ou que chamou a atenção de vocês e que vocês lembraram da disciplina de marketing, do que a gente falou até então relacionado com o produto? Olha, o que me chamou a atenção no meu município, que é um município pequeno, né? É que na semana de finados tinha flor até no mercado para vender, que nunca vi, todos os anos. E além dos comércios que tinham bazar, enfim, que vendiam flor, até no mercado, na saída, tinha um monte de flor para vender, assim, porque o ano passado não venderam nada, né? Exatamente. Sabe que no domingo a gente foi a missa para o centro a pé, e eu estranhei muito que tinha uma loja daquelas ali perto do acampamento, não no acampamento, naquela ruazinha do lado ali do Friso, que eu nunca lembro o nome, acho que é José Bonifácio, e uma daquelas lojinhas estava aberta, era a única loja, só tinha farmácia aberta, porque não tinha nada do comércio aberto, era domingo de manhã. E me chamou a atenção porque ela estava com a loja aberta e ali vende tudo que é tipo de quinquilharia, né? Aquelas, né? Bulichão, como a gente diz, tem de tudo. Só que ela pegou e colocou toda a parte de flores que não são flores naturais, aquelas flores de tecido, aquelas flores, né, grandonas que eles vendem naquelas lojinhas, e ela botou todas elas, assim, todas. Talvez tinha, né, mais para dentro, mas tinha uma quantidade enorme na calçada, dentro de vasos, de coisas assim. A gente viu que ela fez, porque é uma moça que atende ali, a gente viu que ela fez muito bem organizadinho, para chamar a atenção das pessoas que passassem e que pudessem ainda estar naquele dia fazendo a procura por flores, mas me chamou a atenção exatamente porque era só a loja dela que estava aberta. Não tinha nenhuma outra loja ali por perto, estava aquele vaziozão, até para quem conhece, quem é daqui de Santa Maria, tá bem feio, assim, acampamento para a gente passear
e passar por ali, né? A gente não estava assim passeando, mas andou por toda ela, porque o pessoal está revirando muito lixo no final de semana. E acampamento tem os containers, né? Então fica assim um estado deplorável. A gente passa pelas calçadas assim, tá um horror por causa do lixo. Eu acho que está virando um problema sério. Não sei se só eu que estou vendo esse aumento, mas a gente está vendo muito em muitos locais aqui de Santa Maria o pessoal reclamando desse aumento de gente, né, procurando coisa no lixo e os recicláveis. Daí a gente leva para o container de reciclável e não tem só reciclável lá dentro, às vezes tem cheiro bem forte de coisa estragada. É uma falta, assim, de cuidado de todos os lados, né, em relação ao lixo. Mas me chamou a atenção isso aí, a questão das flores foi muito direta. E é bem isso. Não, a gente parece que está vendo em tudo, né? Uma demanda represada e que agora todo mundo quer vender. Todo mundo quer fazer de tudo que é jeito. A gente vê estratégias assim que não via muito antes, né? Tipo essas loucuras de mercado popular, de som na frente da loja, porque a gente ficou muito tempo sem ver isso aí. E agora parece que está todo mundo nessa. Claro que a gente tem que prestar atenção, cuidar para ver se realmente, como o Jonas falou, e acompanhando o preço de alguma coisa. Tem muita gente que diz, vou comprar eletrodoméstico, vou comprar produtos, né, bens duráveis, tudo quando tem alguma liquidação. Então aproveita, agora tem Black Friday, daí depois dessa parte tem aquelas promoções do pós-Natal, né, o que sobrou do Natal, então eles criam um monte de nome, mas a gente tem que olhar, né, como dizem a Black Fraud, fraude, é uma fraude, não é uma sexta-feira, mas é bem isso, a ideia de fazer as pessoas terem o estímulo para aumentar a compra. E a gente tem que cuidar, porque como consumidor nós temos os nossos direitos, nós sabemos, né, o que é certo, o que não é para uma compra e poder pesquisar. Porque o grande trunfo que se tem na mão é se saber hoje realmente que a gente pode fazer pesquisa. E a gente se pega, acredito que vocês, né, devam viver isso, que a gente se pega fazendo pesquisa de coisas que eram muito mais simples da gente comprar. Eu vou dar um exemplo, medicamento, né? E eu compro medicamento de uso contínuo e de uso veterinário. Gente, é um absurdo isso que eles estão falando dos últimos tempos do mercado pet. O preço está muito mais alto. As coisas chegam a subir de 10, 20 reais por mês num medicamento, num produto que a gente usa, muitas vezes, né, de uso contínuo. E daí tu começa a pensar muito mais em fazer pesquisa do que aceitar aquele preço ali mais caro, né? A gente tem vários conhecidos, nós temos pelo projeto vários parceiros, né, que são empresas, e todos eles estão reclamando a mesma coisa, que está ficando muito ruim de repassar, de ter que explicar para o cliente que o preço da ração, né, o exemplo, né, o carro-chefe, que o preço da ração está aumentando a cada entrega, que se tu tem entrega por uma distribuidora de uma marca específica de 15 em 15 dias, eles estão subindo de 15 em 15 dias. Porque ninguém está aguentando mais, é a matéria-prima que sobe, é um monte de coisa que está. Então, um repassa para o outro. E esse custo está ficando muito alto. Daí a gente começa a ver o reflexo. Empresas que nesse retorno do presencial, elas estavam prontas para deslanchar e que elas também não estão conseguindo fazer isso. Exatamente porque está difícil, porque existe um custo, lojas de shopping fechando, vocês imaginem o custo dos aluguéis, teve todo aquele período onde haviam as negociações, muitas pessoas tiveram, né, algumas mudanças, dava um prazo maior para pagar, mas agora está voltando tudo ao normal, então ninguém mais está perdoando a dívida no sentido de, fica um tempo sem pagar. Não, as pessoas estão lá, eu tenho que cobrar o meu aluguel. Esses dias, faz semana passada, estava conversando com uma pessoa que tinha uma loja pequena, ela voltou para um local anterior da loja, porque a negociação do aluguel foi lá em cima. E ela disse, não consigo vender, ter luz, todo o resto que é custo fixo e um aluguel super caro. Então, não tenho mais como manter aquele aluguel. Fala, Jonas. Eu sei que é só mais um exemplo de tantos outros aí que a gente vê, mas
um exemplo próximo meu, eu tinha um ex-colega meu do trabalho que ele saiu dali e ele trabalhava na área já trabalhava com ferro, lanternagem, pintura, essas coisas, e ele vinha há muito tempo, já há muitos anos, juntando dinheiro para conseguir abrir a empresa dele. Aí conseguiu abrir a empresa dele, fechou uns contratos e tal, trabalhar com essas estruturas de ferro, sabe? E com a pandemia, não sei se foi a mineração de ferro que parou, ou, enfim, já logo metade do ano passado, já antes da metade um pouco, começou a faltar chapas de ferro, estruturas, ferro de construção. E ele estava me contando, eu falei com ele no final de semana, que logo que ele abriu, ele já estava tudo meio engatilhado, assim, abriu e deslanchou, sabe? Ele disse que ele fez, tipo, 12 mil reais limpo no mês, 17 mil reais limpo no outro, e no terceiro mês faltou matéria-prima que ele precisava, que era o ferro. Aí foi tudo formando um bolo de neve, resumo da ópera, teve que decretar falência, ele teve que, inclusive, vender umas coisas que ele tinha, e ele estava falando que não tinha, assim, não tem, porque não estava achando mais matéria-prima, ele teve que mandar vir de Santa Catarina, se não me engano, pagou mais que o dobro no frete, então já não estava compensando mais, e como ele tinha fechado o contrato, ele ia ter que honrar com esse contrato, porque senão ele ia pagar a multa do contrato. Então, como eu falei, é mais um exemplo, né, do que a gente está falando aqui, mais um exemplo próximo que ele conversou comigo, e a gente vê que é a realidade de muitas pessoas isso, né? Então, e ainda não está, as coisas estão começando a voltar ao normal, mas eu acho que até foi comentado numa outra aula, tudo que está sendo encomendado agora, por exemplo, a gente vai numa loja comprar agora, a fila de espera é coisas que foram encomendadas lá no começo do ano, lá em fevereiro, março. Então, como que é aquela história? Eu primeiro tenho que ir à loja, né? Ela tem que entregar para a pessoa que fez o pedido lá em fevereiro. Então, não é nem uma questão de as coisas estão voltando ao normal, estão voltando ao normal. Mas existe isso. A produção pode ser triplicada, que não vai conseguir vencer a demanda que está acontecendo agora com todo esse atraso que teve, né? Então, mais ou menos essa linha de raciocínio aí. Exatamente. Rafaela? Complementando a história do ferro, eu tenho uma loja de quadro de pregos e linhas. E eu comecei a loja em outubro do ano passado. E quando eu comecei, eu estava comprando prego por R$20 o quilo, que já é um preço caro. Hoje, tipo, eu nunca encontrei aqui em Santa Maria, mas eu procuro na internet e eu não acho por menos de R$60. E ainda tem que pagar o valor do frete. Então, realmente, o ferro subiu muito. Eu tô com a Rafa Artista aqui na minha sala de aula, agora que eu liguei o nome da pessoa. Sou eu. Ai, a Rafa é uma artista de mão cheia. Tu sabe que eu fiquei na outra aula vendo o nome. Eu acho que esse nome é conhecido, mas é que a gente fica pensando, né? Eu demorei para me ligar quem a senhora era também. Viu? Nem sou tão senhora quanto tu pensava, sou aqui, ó, novinha demais, não precisa me chamar de senhora. Quando vocês me chamam de senhora, eu já fico assim, me imaginando arrastando o chinelinho, sabe? Eu já tô quase acima. E é verdade, essa questão dos produtos, do aumento dos produtos, está todo mundo chiando, está todo mundo reclamando. E quem tem, vocês pensem assim, né? Que nem a Juscelie falou antes. Uma rede, um supermercado grande, ele consegue uma negociação. A gente vê, esses dias estava lá, leite, R$2,79, estava muito barato, né? Muito barato, porque ele já estava R$3 e tanto, né? Mas um pequeno não consegue fazer isso. E daí tem a outra análise que a gente pode fazer, que no período da pandemia houve o crescimento dos pequenos negócios, dos negócios de bairro, principalmente voltados para consumo, né? Padaria, mercadinho. Não sei se vocês repararam, mas muitas padarias
elas meio que se reestilizaram para virar minis mercados, né, para poder ter mais variedade de produtos de conveniência ali para entregar para o consumidor. Porque eles sentiam isso, a pessoa quando sai, ela já vai comprar alguma outra coisa e eles não conseguem concorrer com os grandes. Então, daqui um pouco, né, e já está acontecendo isso, os custos fixos eles estão se tornando muito altos. E todos eles estão envolvidos para a gente fazer a análise do preço. E isso, análise do preço e pensar como que tu vai oferecer o teu produto para o consumidor é marketing, faz parte do marketing. Né? Aquilo que a gente falava, não é só o que a gente está enxergando lá na frente com a propaganda, é como que está sendo pensado antes. Por isso que aqui a gente vai tocar em todos os pontos relacionados com esse planejamento. Tá, peraí, mas então o que, que eu preciso planejar? O que, que eu posso levar disso como uma base para reduzir os meus riscos? A gente planeja para isso, para reduzir os riscos. E cada vez mais, numa situação como a gente está vivendo, vou dar alguns exemplos. A gente está com crise financeira, com crise, né, essa parte econômica, política, nós estamos vivendo um período bem difícil. Todas essas variáveis, como a gente diz, essas influências de componentes externos, elas vão fazer parte do meu planejamento. Porque mesmo que eu tente evitar, lembram lá na administração, quem já teve a introdução, mesmo que a gente tente evitar, as variáveis que são externas e todo esse ambiente de marketing, que a gente chama ele de ambiente de marketing, é tudo que rodeia a organização, ele acaba tendo que a organização reagir de alguma maneira, porque ela não vai conseguir evitar, ela não vai conseguir trocar. Né? Ah, para mim eu não quero a crise econômica, vai ter a crise econômica. Para quem compra um produto de fora, o dólar está caro, vai influenciar. Para quem depende de um componente, de uma matéria-prima que vem da China, vai ter interferência. Ontem mesmo, estava vendo uma reportagem que falava sobre a diminuição da exportação de carne. E a carne está extremamente cara. Daí a gente tem toda uma programação de que tem alguns cortes que são específicos, com maior, né, detalhes ali, de peso, de vários quesitos de qualidade, que são específicos para o mercado externo. O que, que fica para o mercado interno? E agora? Será que a gente vai conseguir? O pessoal já está dizendo, né? Vão virar vegetariano só, né? Por livre e espontânea pressão, porque o preço da carne está caro. Mas essas questões, assim, do nosso dia a dia do consumo, elas fazem essa via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente tem que seguir enquanto organização e buscar o resultado, nós também precisamos planejar para entender como que eu vou reagir a isso. E reagir é algo que é inevitável. Foi a mesma coisa que a pandemia. Não tem como fazer diferente. Eu preciso ter custos maiores, eu preciso pensar em outras estratégias. E aí vem o nosso foco do que a gente vai falar hoje. Por que pensar o planejamento dos produtos e entender sobre o ciclo de vida? O ciclo de vida é extremamente importante para a gente entender, porque em cada fase, ele é dividido por fases, e cada fase do ciclo de vida, nós temos várias coisas que nós devemos pensar, que nós devemos olhar, no sentido de que elas vão interferir para o que acontece depois com aquele produto ou serviço. Às vezes a gente não está nem pensando, né? Ah, em primeiro lugar eu vou olhar para o produto lá no final, né? Quando ele já está prontinho e ele está lá sendo divulgado na propaganda. Mas acontece muito antes disso. Por isso que a gente vai falar sobre essas fases e tentar entender um pouquinho o que elas trazem para a gente. Para que vocês possam acompanhar, eu vou abrir a apresentação aqui, que eu acho que vai nos ajudar para a gente poder ir passando, porque eu gosto de mostrar a figura também. Depois, com o material, é o mesmo slide que vocês têm já da aula anterior, porque eu já coloquei toda essa parte no início. Então, vai ser por aqui. Iniciar.
Vocês já estão visualizando? Sim, prof. Deixa eu só botar ele, então, em tela inteira aqui. E aí vocês vão me respondendo, porque eu não consigo enxergar vocês. Não tirem aquele cochilo, tá? Então, olhem só. O ciclo de vida do produto, toda vez que vocês enxergarem a figura, ela pode ser de várias formas, tá? De desenhos, representações um pouquinho diferentes, mas basicamente o que se convencionou com os autores foi tentar fazer uma curva, aquela curva normal da estatística, onde vai se mostrando um crescimento e, posteriormente, um declínio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo e qualquer produto ou serviço, ele faz um ciclo. Ele começa pequenininho, no sentido de que ele está vendendo pouco e com isso ele não está dando muito lucro. Ele tem uma fase do impulso, que é o crescimento. Ele se torna maduro, né? Ele fica um tempo, e quanto mais a gente conseguir pensar nesse tempo, melhor vai ser para o produto ou serviço. E quando começam a cair as vendas, daí a gente vai ver diversos motivos que acontecem, isso nos leva a chegar num declínio também dos lucros, e o produto ou serviço pode desaparecer, pode morrer por obsolescência, por várias causas, ou ele vai tentar se manter um pouco mais dentro daquela maturidade, tentando encontrar estratégias de defesa para conseguir se manter. O que eu quero que vocês observem é que ali, quando vocês olham para esse desenho está mostrando as fases do ciclo de vida a partir do momento que ele vai para o mercado, que ele começa a ser vendido. Por isso que a gente tem uma linha de lucros, que é a vermelhinha nessa representação, e a linha de vendas, que é em azul. Mas vocês também podem encontrar um desenho, não coloquei outra ilustração, mas vocês podem encontrar um desenho onde essa ilustração começa lá no ponto zero, ou seja, antes da introdução. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem 4 fases da vida, ou seja, do produto no momento em que ele começou a ir para o mercado, que ele foi começar a ser vendido. Mas existe uma fase que também ela faz parte do ciclo de vida, que muitas vezes a gente não para pensar. O que é o desenvolvimento do produto? Começa quando a empresa vai descobrir esse novo produto, ou seja, vai ter lá o início da ideia, que surge a partir de uma necessidade, de um desejo, de uma questão que está lá latente ou que surge de um determinado momento, e aí a gente não tem venda nesse produto. Mas vocês já pararam para pensar que no momento em que eu estou desenvolvendo um produto, eu estou pensando nele e já estou tendo custos. Eu tenho diversos custos. Até uma coisa simples, vamos imaginar lá na padaria, alguém quer colocar um produto novo, eles vão testar. Eles vão fazer um produto antes para ver como é que fica. Então, tudo isso que acontece nesse estágio, ele não tem venda, porque é o que está antes do lançamento do produto. Então, a gente tem venda zero, lucro exatamente também zero, porque eu não comecei a vender, mas existem os custos de investimentos. O que vocês viram nesses últimos tempos? Desenvolvimento de um produto da área da saúde, né, um medicamento, produtos dessa linha, eles tendem a ser muito lentos e as pesquisas são muito caras. O que vocês viram agora com o Covid? Uma rapidez, uma aceleração para o desenvolvimento das vacinas. E vocês pararam para pensar quanto que foi colocado de recurso para isso. E a pesquisa, não sei se vocês já viram, lendo ou vendo alguma reportagem de grandes empresas, que muitas empresas elas têm um potencial para desenvolvimento de produtos também porque elas têm uma área de pesquisa e desenvolvimento.
Isso as grandes têm. As empresas pequenas não conseguem ter uma área com um grupo de pessoas, né, com uma equipe formada para trabalhar com isso. Às vezes as coisas vão acontecendo mais no impulso mesmo e com não tão planejadas e com nem tanto custo de investimento. Mas se a gente olhar para a maioria dos produtos, se a gente for pensar, por que eu compro uma coisa que hoje criaram de um jeito e amanhã vai ser de outro jeito, a gente começa a imaginar o quanto esses custos estão envolvidos. Por isso que esse primeiro estágio, ele pode ou não estar na representação da figura, tá? É só para vocês pensarem em relação à figura. A figura pode iniciar, pode começar a representação só com o produto já lançado, que é onde? Quando ele chega no mercado, fase de introdução. O produto é lançado, ele não vai crescer de uma hora para outra. O que a gente precisa conhecer para que o produto possa crescer? Eu tenho que ter conhecimento de mercado, conhecimento de concorrência, eu tenho que saber como que estão as próprias influências, que nem eu falei agora, as influências econômicas, muitos negócios antes de começar e para poderem serem lançados, eles fazem vários planejamentos, testes de viabilidade, então tudo isso é bem interessante que a gente pense que isso pode e deve acontecer. Despesas com promoção são relativamente altas, pois é preciso informar da existência do novo produto. Quando a gente fala lá no comportamento do consumidor, a gente já diz que quando o produto é novo, o ciclo daquele processo que se inicia para a tomada de decisão para adquirir um determinado produto ou serviço, ele já é um pouquinho diferente porque tu leva mais tempo no sentido de conscientizar o consumidor de que aquele produto pode ser bom, ou pode ser importante, ou pode ser necessário para ele. Então, a gente imagina assim, enquanto o produto está no estágio de introdução, ele gasta muito. Vamos falar bem no popular, a gente continua gastando, a gente tem diversos custos que é o lançamento, e daí vocês podem dizer, é verdade, né, professora, porque quando começa o lançamento, e agora a gente está nessa fase de verão, começa tudo com lançamento, né? O lançamento do calçado, o lançamento da roupa, o lançamento da cerveja, porque começam as criações. Parem para pensar quanto tempo isso já aconteceu lá atrás, certo? Não foi aqui que começou. Então, o custo começa lá atrás. Quando a gente olha para essa fase de introdução e olha, esperando esse crescimento, pensem assim, isso aqui não é algo tão estanque que vocês vão dizer, de hoje para amanhã vai entrar no outro estágio. Não, são estágios que vão crescendo, vão evoluindo, né? E vão sendo desenvolvidos diretamente sem ter uma parada no meio. Então, a gente vai poder tentar identificar, não, mas eu acho que o meu produto pode crescer. Então, a gente vai olhar ali em relação ao crescimento. É o período que ele começa a ter a rápida aceitação do mercado, as vendas começam a se expandir e os lucros vão aumentar, porque a gente vai ter já uma redução daquele custo inicial, da promoção inicial. Vamos pegar o exemplo do celular. Quem compra o celular logo que ele foi lançado vai pagar o preço do celular mais caro. Depois vocês vão ver, quando a gente já está, e o celular é um exemplo que é tecnologia e muito rápida. Quando a gente está aproveitando, vamos dizer assim, que tu pode comprar já numa promoção, já tem um outro modelo. Então, é um exemplo de uma tecnologia que é extremamente rápida e que ele também tem um período de obsolescência mais rápido, porque os produtos não são feitos hoje para durar. Não sei se vocês lembram, mas há muitos anos atrás, a gente pensava assim, que absurdo, né, que os japoneses jogam coisas fora, que não sei o que, a gente sempre olhava, né, para os exemplos do primeiro mundo, das economias do primeiro mundo. Mas hoje em dia a gente tem que se desfazer, por exemplo, de um eletrodoméstico, porque ele não tem mais peça para conserto. Porque ele se torna muito caro, às vezes até tem, mas se torna muito caro para consertar, e tu consegue comprar um outro novo pelo quase o mesmo preço. Então, essa mudança é uma mudança que tanto ela vem do lado da empresa, do planejamento, do que ela pensa em relação ao seu produto e o prazo de vida dele, e, ao mesmo tempo, da questão da análise custo-benefício do consumidor. Né? Eu acho que vocês certamente já viveram alguma coisa relacionada com isso. Né? Infelizmente, não tem o que arrumar naquele produto, né? Não tem o que fazer com ele.
Então, existem, pessoal, algumas estratégias de crescimento. E a gente vai poder ver, como é que eu posso crescer? Eu tenho que buscar mais mercado. Estratégias de penetração. Quanto mais eu conseguir entrar em mercados diferentes, mais eu vou conseguir fazer venda. Eu posso crescer no desenvolvimento do produto. Por quê? Porque eu posso começar com lançamentos e já programar alguns diferenciais do produto, que vão aparecer muitas vezes ligados à diversificação. Querem um exemplo? O Bis. O Bis, aquele chocolate. Só ele, chocolate preto, ele está há muito tempo no mercado. Certamente eles pensaram sobre isso. Então, a gente vai começar a lançar diferenciações. E com isso eu consigo diversificar e desenvolver um pouco mais o produto e também desenvolver o mercado. Vocês lembram já quantos lançamentos teve? Eu lembro de uma outra campanha bem legal da Ruffles, que eles criaram, nós vamos fazer uma pesquisa para desenvolver sabores novos. Daí surgiram lá vários sabores e eles começaram a colocar no mercado. Isso é uma tendência de marketing. Antes era muito voltado simplesmente por aquilo que a empresa pensava. E hoje vocês podem observar que muitas empresas estão fazendo essa interatividade com o consumidor, né? Até coisas assim simples de empresa pequena, como a gente vê aqui em Santa Maria, que tem muita empresa de pizza. A pizza do mês, em homenagem ao Dia do Gaúcho, botaram lá a pizza gaúcha, daí criaram uma inovação. Pode ser uma inovação que seja temporária, né? Uma promoção, uma edição limitada, se usa muito isso para bens de consumo, né? Tu compra e está lá na embalagem, edição limitada. Estão fazendo um teste e vendo se aquele produto vai ficar. Uma vez eu li numa reportagem que o sonho de valsa, e todo mundo conhece, né? Bombom, super famoso, que o sonho de valsa ele foi lançado para ser uma edição limitada. Só que ele foi um dos produtos que mais deslanchou e que teve um crescimento muito grande no mercado. E além dele ter conseguido todo esse crescimento, ele consegue hoje ser um produto maduro, ele já está na fase de maturidade e que não conseguiu ainda cair, porque eles vão mantendo, eles vão mudando a embalagem, eles vão mudando alguma coisa exatamente para continuar. E muitos produtos eles têm, inclusive, uma continuidade maior no estágio de maturidade por causa da afeição, da questão emocional ligada ao produto. A gente conversava sobre isso esses dias num restaurante, conversando com a dona em relação à Cirilinha. Porque aqui em Santa Maria, a Cirilinha tem uma história, né? A empresa Cirila tem uma história de lembrança, de infância, e que eles estão conseguindo revisitar, e mesmo que vocês não tenham sido aquelas crianças que conheciam a Cirilinha lá na década de 70, 80, mas vocês hoje ouvem falar sobre a questão afetiva que está ligada ao produto. E tem muito produto que não morreu ainda, que ele não chegou lá, pobrezinho, lá no último estágio, exatamente porque tem um trabalho em cima da memória afetiva, da questão psicológica e de tudo isso que envolve, porque isso está na mente do consumidor. E aí a maturidade? O que vai acontecer na maturidade? Lembram lá no desenho? A maturidade ele vai meio que estagnar, mas com o começo da queda. Ele pode já ser o começo da queda. E por isso que ele é um período de redução no crescimento das vendas, porque o produto já tem uma aceitação, o nível dos lucros se estabiliza ou declina. E aí a gente começa a pensar, é o momento que se faz mais desembolsos de marketing para tentar defender o produto da concorrência. Daí vem várias estratégias. O que a gente pode fazer? O que poderia ser bom para um produto maduro? Manutenção da participação do mercado, com promoções, ofertas, descontos, tudo que consiga gerar um volume maior de vendas. E vocês veem muito essas estratégias das empresas, né? Oferta, promoção, para manter o produto em venda. Ganhar da concorrência, reposicionamento do produto.
lançamento de novas versões. Então, vocês vão ver que muitos produtos de marcas já conhecidas, e até mesmo para prestação de serviços, pensem em empresas de serviço, aquela empresa só fazia tal coisa, hoje ela faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela reposicionou o seu produto. Acabam acontecendo no sentido de que nós precisamos colocar, é como se fosse, né, colocar um gás. Está lá murchinho e a empresa tem que pensar o que a gente vai fazer para esse gás, para que ela possa crescer. É a gente olhar para o Nescau, né? Vamos pegar o exemplo de produto de conveniência bem conhecido. O Nescau já mudou não sei quantas vezes a embalagem, já mudou a composição do produto, eles já criaram um que é light, com menos açúcar, com menos isso, já criaram outras versões, exatamente para continuar na cabeça das pessoas. Mas ele tem uma baita concorrência, a gente nem sempre vai encontrar ele como sendo a grande marca, mas ele faz parte de um produto assim que tem um apelo muito grande, que muitas vezes as pessoas até usam a marca como referência ao produto, que nem aquele exemplo que a gente fala da Gillette, né? A Gillette é a marca Gillette, mas era porque todo mundo comprava, era a marca que tinha. Não é aquela ali. O cara que criou a concorrência para o Bombril, né? Que foi logo naquele boom que teve a marca Solan, ele trabalhou exatamente com isso. Ele tentava fazer as estratégias de posicionamento de uma maneira que as pessoas vissem e conhecessem aquele produto e acreditassem que realmente aquele produto poderia ser tão bom quanto o Bombril, porque o Bombril, ele era o maravilhoso, né? Ao ponto de todo mundo ter como referência aquele produto. Eu saio de casa para comprar Bombril, né? Não vou escrever lá, quantos de vocês já não escreveram, às vezes, quando faz a listinha, se é que vocês ainda usam Bombril em casa, né? Porque ele tem 1001 utilidades, mas já perdeu algumas. Mas vocês imaginem, né? Tempo que a gente tinha que ficar passando Bombrilzinho na panela. Hoje as pessoas não querem mais comprar panela que precisa passar Bombril. A gente usa, às vezes, em alguma coisa da casa e tal, mas ele deixou de ser um produto tão essencial, mas no começo da concorrência, ele foi um verdadeiro boom. Porque imagina alguém chegar com uma ideia de um produto igual, mas com outra marca. Não sei se vocês lembram, mas que logo que a Solan fez o lançamento, eles levavam vários, teve cantores famosos, pessoas que eram super, né? Teve paródia de música, exatamente porque eles queriam que a marca ficasse na cabeça do consumidor, para quando ele chegasse lá no supermercado, ele olhasse para o Assolan, para aquele, né, bonequinho, e ele pensasse e fosse direto pegar o produto, nem que fosse para ele poder experimentar, porque quando o produto é novo a gente faz isso, né? Pera aí, mas eu vou experimentar para ver se eu largo a marca conhecida e posso comprar outra marca. Isso já aconteceu com vários produtos. Se a gente pegar os exemplos aqui brasileiros, a própria Maizena teve uma empresa que, inclusive, eles abriram um processo, porque a embalagem era muito igual, né? E tem todas essas regras de direitos, e era muito, muito igual. Mas as pessoas diziam, eu vou comprar Maizena, mas daí chegava no mercado, tinha outra caixinha amarela ali, não leva Maizena. Maizena era apenas uma marca e de tão conhecida virou o sinônimo do próprio produto. E vai ter gente que ainda vai dizer que a maisena de outra marca, né? Que aquele amido de milho, mas que de outra marca não é maisena, não funciona. Vai ter gente que vai dizer que nenhuma das outras marcas é como o leite condensado da moça, né? Já fez 100 anos, né? Teve inclusive embalagem comemorativa. Imagina 100 anos atrás pensar nisso, né? E é muito interessante da gente ver. Aí se precisa pensar, né? O que eu vou fazer dentro dessas possibilidades para que não aconteça o declínio? O declínio, quando ela começa, gente, começou a diminuir, os lucros vão descer, mas o produto ele pode, inclusive, desaparecer. As vendas declinam, tem vários motivos, mas pode ser os avanços tecnológicos, mudanças no gosto do consumidor, aumento da concorrência, a falta de necessidade para aquele produto, como eu falei lá no início, né? Necessidades, segundo os autores, todos nós temos, o ser humano tem dotado de necessidades que são ilimitadas. Então, é preciso que
quem pensa nesse mercado encontre necessidades e crie, como a gente falou, o próprio desejo para as pessoas comprarem mais. Mas muitas coisas elas deixaram de existir exatamente porque tudo foi mudando. Pensem agora, não tenho mais como usar disquete, porque o computador não tem mais onde pôr disquete. Daí o outro modelo eu já não tenho mais nem como ler CD, porque já não tem também o leitor de CD. Daqui um pouco, né, tão necessário que todo mundo ficava, tem cabo USB, daí começou a vir o carro, né, com cabo USB, agora eu escuto minhas músicas, agora eu vejo tal coisa, agora eu baixo meus arquivos. Daqui a pouco não tem mais nada disso, porque está tudo muito rápido e a gente não vai mais ter ali no pendrive, a gente já guarda na nuvem, da nuvem não se sabe para onde que ela vai depois, né? Mas tudo isso pode ser extremamente passageiro. E o que a gente consegue entender? Que esse processo do ciclo de vida do produto, ele não é igual para todos. Ele precisa ser analisado. E quando a gente fala na questão planejamento de produto, nós vamos imaginar o seguinte, nós precisamos, isso pode ser lá na pequena empresa que vende, como eu brinquei ali, não é no pejorativo, mas é de brincadeira mesmo, né? Que vende as quinquilharias lá, mas que é onde a gente encontra tudo mais um pouco, e que ela tem que saber qual é o mix de produto que eu vou colocar. Tipo, o exemplo ali, legal, tenho flor aqui, tem um montão de flor, porque ano passado nem no finados vendeu flor, vou botar as flores para fora. Vou fazer o pessoal passar por aqui e dizer, olha que legal, ali estão vendendo flor. Alguém deve ter parado e ter comprado flor. Porque passou na frente, pode ter sido uma compra por impulso. Nem sabia que estava vendendo lá, mas tinha a necessidade. Com isso, o que se sugere, pessoal? Por que existe uma parte do marketing que estuda o desenvolvimento de portfólio? Quando as pessoas dizem assim, eu vou te mostrar o meu portfólio, eu vou te mostrar quais são os tipos, quais são as descrições que eu tenho em relação a produto ou serviço. É o próprio negócio da empresa. O que eu quero com o meu negócio, o que eu consigo fazer. Então, quando eu analiso o portfólio atual e decido em quais negócios eu vou receber mais, menos ou não vou fazer investimentos, eu tenho maior certeza, né, ali na decisão, mas eu reduzo os riscos de errar em não conhecer onde que está o meu negócio. Por isso que todas as organizações devem fazer. Vocês não imaginem nós estamos lá, estamos dentro da universidade, lá no colégio politécnico, nós fazemos análise de portfólio, a gente fica acompanhando e fica repensando, estudando, por quê? Porque daqui a um pouco mais, tem um curso nosso que ele não tem mais apelo, as pessoas não vão mais querer. Nós estamos numa fase, posso dizer isso para vocês, seguramente, de que a gente está tendo muito crescimento com a área de cooperativas, mas a gente não sabe se daqui a 10 anos vai ficar igual. Nós não sabemos. Nós já tivemos vários cursos que tiveram que mudar de nome, mudar a estrutura do projeto político-pedagógico, exatamente porque houve atualização e não ficou mais. Eu entrei no colégio, eu dava aula no curso de jardinagem. Daí houve um monte de mudança, de alteração com o Plano Nacional, esse de cursos que, né, todas as instituições de ensino têm que seguir. E hoje nós temos lá um curso de paisagismo. A mudança de jardinagem para paisagismo, ela foi muito grande. Ela foi respeitando uma análise, um conhecimento de mercado e, ao mesmo tempo, aquilo que estava sendo demandado pelos nossos candidatos, que faziam, na época, o processo seletivo para os alunos que passavam, que ficavam dentro do curso. Então, essa ideia da gente olhar o que a gente tem e ver, o cara lá da pizza, ele também olha. Hoje eu tenho tantos sabores, tal sabor sai mais. Tal sabor não está saindo mais. E ele continua comprando. Então, ele precisa analisar, meu Deus, eu estou comprando ingrediente, mas aquele ali não está saindo. O que eu vou fazer? Vou criar um produto, ou melhor, um sabor que eu possa fazer promocional, não sei o quê. Daí eu crio lá uma promoção da sexta-feira, uma promoção do sábado, crio lá das datas importantes, como foi o caso, né, do Dia do Gaúcho. Uma vez a gente pediu sem saber, né, 12 de outubro é feriado, e a gente pediu sem saber que vinha uma promoção de pizza, e quando chegou a pizza, nos entregaram uma pizza grande e uma brotinho, pequenininha. Daí a gente disse, não, mas nós pedimos só a grande, né, era uma pizza família.
Não, mas é que hoje tem o brinde do Dia das Crianças. A gente fica focado, né, do feriado, que o feriado não é por causa do Dia da Criança, e vinha uma pizza DM. Vocês acham que a gente ficou triste? Nós ficamos loucos de faceiro, porque eu acho o máximo, eu adoro uma pizza DM. Tem gente que não gosta, né? Mas era um brinde da empresa. Olha que legal tu fazer um negócio assim, a pessoa nem tá esperando, ela nem sabe o que está acontecendo, mas tu grava o nome da tua empresa ali, porque, ó, eu fiz uma promoção, eu fiz algo legal que o cliente pode gostar. Então, quando a gente fala sobre isso, pessoal, nos vem à mente direto o modelo da matriz BCG. Eu vou deixar o material para vocês do livro, que é para vocês depois lerem com toda a calma para vocês tentarem entender. Mas o que diz nessa matriz? Aquele modelinho de matriz, lembrem lá da matriz matemática. Então, a gente tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Vocês estão vendo ali que no vertical aparece o crescimento do mercado. É tudo trabalhando com a possibilidade e a probabilidade que aquele produto vai ter em crescer mais ou crescer menos. Quando vocês olham para horizontal, está aparecendo a participação do mercado. Então, vamos pensar o seguinte, vamos cruzar esses dados. Aí a gente monta a matriz, né? Vai ter gente que nem vai lembrar que um dia já estudou esse negócio de matriz, mas a gente já estudou isso em algum momento. E então a gente começa a fazer cruzamentos. Esses cruzamentos vão ser de que jeito? Ó? Por exemplo, ali vocês estão vendo pela estrela. Tá alta e alta. Estão acompanhando ali? Então, é produto que tem uma alta participação do mercado e um alto crescimento. Então, quem é o produto estrela? Produtos com altos investimentos e produtos atrativos. Estrela. Daí eles colocaram, né, as descrições exatamente para que elas fossem visuais, no sentido de que as pessoas lembrassem daquele elemento para que ele pudesse ser representante daquele quadrante ali e mostrasse qual era a possibilidade que a gente tinha de trabalhar com ele. Então, estrela, ó, estrela, pode crescer. Então, ele está no auge ali, é o produto que pode ter investimento e ele vai ter chance de crescer. À medida que a gente está indo para o outro lado, para o lado direito da matriz, a gente vai olhar o que é um ponto de interrogação. É uma dúvida, né? Quando a gente olha o ponto de interrogação, e tem alguma dúvida, tem alguma coisa. Então, o ponto de interrogação, ele gera dúvida, por quê? Porque ele tem possibilidade de crescimento, mas ele está participando pouco, ele tem baixa participação no mercado. Então, produtos que ainda não geraram receitas, que precisam de investimento, de marketing, publicidade, e que é possível fazer uma projeção de investimento. Tá? O abacaxi, vocês imaginem, toda pessoa certamente já ouviu ou já disse alguma vez, vou descascar o abacaxi. O abacaxi é maravilhoso, para quem gosta da fruta, eu acho maravilhoso, principalmente se ele é bem docinho, mas o abacaxi tem aquele detalhe de que ele é difícil de descascar. Ele não é uma fruta, né, rapidinha ali, como uma laranja e tão lógica, né, dependendo da figura e de qual é o tamanho do abacaxi, a gente já vai ter mais dificuldade ainda para conseguir descascar. Então, é bem nesse sentido que eles colocaram como sendo um abacaxi. O que é o abacaxi? Olhem o pobre do abacaxi. Ele está lá com uma baixa participação do mercado e com uma baixa condição de crescimento. Então, ele tem o quê? Ó, produto que está ruinzinho. Está participando pouco, não está trazendo lucro. Meu Deus, esse abacaxizinho ali tem que ficar ali para a gente poder, né, pensar nele mais à frente. E se vocês já leram alguma coisa ou já viram algo com essa ideia de a vaca leiteira, né, aquele produto que vende, bem isso, a vaca leiteira é a vaca boa, né, que está gerando bastante resultado. Então, o produto vaca leiteira é aquele que tem uma grande taxa de lucro, baixo investimento, ele gera caixa, mas ele não cresce, ele está estabilizado. Tudo bem, professora, meio confuso isso, a gente vai ler em casa, depois a gente vai ver com bastante calma, mas onde que eu quero chegar? Depois vocês vão ler o material, vão ter uma atividade para fazer, eu vou deixar a GE, que a gente vai só fazer uma conversa depois, na próxima aula, sobre ela, mas eu quero que vocês atentem a isso. Olhem só, vários autores começaram a ver que
todo o conceito, todo o conteúdo desenvolvido do ciclo de vida do produto, que é o CVP que está ali, ele se interrelaciona com a BCG. Então, o que acontece lá? Lembram do produto introdução, produto ponto de interrogação? Ele se equipara com a fase da introdução. A estrela tem grande chance, alto crescimento de mercado, alta participação. É o produto que cresce. O declínio, vocês já imaginaram, né? Porque todo mundo ficou pensando do pobre do abacaxi, né? Descascar o abacaxi, que o abacaxi, isso aí é um abacaxi, às vezes a gente diz isso. O abacaxi já era o declínio, porque eu não tenho mais aquele crescimento, aquele lucro. Então, a nossa vaquinha leiteira é aquela que a gente tem que preservar. Vocês já ouviram falar que as empresas preservam e tentam ter bastante atenção com seus produtos carro-chefe? É isso aí, o carro-chefe, o produto principal, o produto que sempre vende é a vaca leiteira. Ele mantém a empresa. Vamos pensar lá na linha de iogurtes da cooperativa Languiru, ou da Santa Clara, ou da Piá. Vamos pegar os exemplos daqui. Tem aquele produto que vende sempre. Tem o tipo de leite lá, eles têm lá a pesquisa deles, por exemplo, tantos por cento da produção vende super bem produto leite integral. Mas a gente também tem o semi-desnatado, existe lá uma segmentação do mercado, um público que compra aquele ali, tem o desnatado. Mas eu vou lançar o zero lactose. E estão lançando, né? E várias marcas estão colocando no mercado o produto zero lactose. Então, isso a gente consegue ver que são formas que nós temos de enxergar como analisar o produto. De que forma a gente vai analisar o produto. Então, a gente consegue entender que se nós fizermos uma parada na empresa, não vai parar, né? Não vai parar a produção, mas no sentido de conseguir entender o que está acontecendo ali. Eu preciso saber onde que estão os meus produtos. Se eles estão vendendo bem, se eles têm crescimento de mercado, se eles têm potencial para mudar. E aí a gente começa a entender várias coisas. Peguem assim, não precisam ir longe, é o que eu vou pedir basicamente na atividade que eu vou deixar para vocês. Peguem produtos de consumo, produtos que estão perto de vocês, para que vocês possam entender, aquele produto ali tem uma diferenciação, é um produto que tem uma linha inteira, que existem vários segmentos que ele pode alcançar. Isso faz com que a gente entenda um pouquinho sobre o planejamento. Não é algo difícil, porque a gente vai conseguir identificar em tudo que é principal. Tem gente que chega na padaria e direto pergunta, tem cacetinho? Né? Aqui no Rio Grande do Sul é assim, né? Tem cacetinho? Tem pãozinho? Foi feito agora há pouco? Então, quem tem lá uma padaria pode diversificar muito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que manter aquele produto que é o carro-chefe. E ele precisa saber quais são os horários de pico, quais são os horários que vende mais, porque senão ele vai ter uma produção. Imaginem, né, pessoal, para todo mundo que trabalha com perecível, com esse aumento de preços que a gente está vivendo agora. Eu não consigo, pessoal, chegar num restaurante, agora a gente voltou um pouco mais, né, a usar restaurante dia de semana, mas eu não consigo sair de um restaurante com o preço que está tudo, né, a carne, o arroz, a própria salada, e ficar imaginando como que esses empresários estão planejando para poder reduzir as suas perdas. Eu saio sempre pensando nisso. Meu Deus, como é que eles estão fazendo isso? Porque, ao mesmo tempo, é uma retomada, são muitas pessoas que estão, agora a gente vê muito mais como era antes, né? Os pais comendo fora com os filhos, ontem mesmo estava almoçando ali as crianças, né? A gente vê, hoje, né, que o pessoal vendo assim, gente com uniforme, no final de semana as famílias saindo bastante, mais com criança, que antes não saíam tanto, mas as empresas precisam pensar nisso. Vocês acham que, o que ficou para vocês dessa parte do conteúdo? Eu vejo algumas coisas que vocês têm que, assim, gravar as fases, entender o porquê das fases, porque as fases, elas vão nos acompanhar em todos os P's. Daqui um pouco a gente vai estar falando em produto, e eu vou falar para vocês, o produto, quando ele está em lançamento, o preço tende a ser
mais alto. E vocês vão entender o porquê. Ah, que legal, isso daí eu já vi lá no ciclo de vida do produto. E entendo por que quando lança o produto é caro. Às vezes a gente fica esperando, né? Lançou aquela sandália linda que a gente quer, mas a gente espera, não compra no lançamento porque ela tá muito cara. Daí quando chegar o líquido, a gente consegue comprar. Vamos aproveitar o líquido, ó, não vai vender no Natal e a gente vai comprar depois. São essas as coisas que nós vamos entendendo o quanto o planejar dentro das organizações é essencial. E é para tudo, é para o pequeno, é para o grande. Claro que a diferença que a gente vai ver, eu falei lá no início, marketing é para todos. Pensar em relação a produtos e atender o consumidor com tudo aquilo que ele quer, né? Fazer aquilo que o cliente quer na hora que ele quer, entregar direitinho, tudo isso faz parte do marketing. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como fazer para que a gente tome as medidas mais acertadas. Corretas e 100% exatas, vocês nunca vão ter. Eu gostaria de abrir aquele livro de marketing assim, e aquele outro de autoajuda, que tem um monte de gente que vende, né? Como se tornar um milionário. Como é que é? Pai rico, filho pobre. Esse daí não dá, né? Porque a gente quer pai rico, filho rico. Mas a gente sabe que nos negócios, como existe muita interferência, e a gente vai entender isso, não tem como pensar no dia a dia de uma organização sem olhar para tudo isso que está acontecendo no mercado e entender que as coisas vão oscilar, que hoje vai estar bom e que amanhã pode não estar. Mas pensar em como que eu vou encontrar. Eu não vou dizer aqui para vocês, porque não tem nos livros, né? Quais são as melhores estratégias. Ah, professora, será que é melhor diversificar? Façam uma análise e tentem ver como que aquele produto ou serviço está na empresa de vocês. Pode ser um risco diversificar? Pode. Pode ser um risco positivo e pode ser um risco negativo, né? Ah, eu vou colocar só uma linha de produtos. Ah, eu estou a fim de criar uma linha de produtos diferente. Beleza, cria uma linha de produtos diferente. Tu pode diversificar e tentar ver como que vai ser o crescimento daquele mercado. Vai acontecer a mesma coisa, vai ter produto que tu vai ter que divulgar para que as pessoas comecem a conhecê-lo e daí, então, ele vai conseguir ganhar mercado para entrar na fase de crescimento. Ah, o que é melhor? É melhor se manter na maturidade? Se manter na maturidade é bom, só que depende de muito jogo de cintura e de estratégias corretas da empresa para o produto se manter. Mas é claro que se vocês perguntassem assim, a maturidade é melhor do que lançar produto novo, claro que é. É mais legal tu manter algo que tu tem, lá tua vaquinha leiteira, teu carro-chefe, e pensar numa diferenciação para que ele possa se manter. Claro, vai ser mais barato, gente, de vender. E por que as empresas fazem, às vezes, promoções com o produto que já é conhecido, colocando uma amostrinha, daí a gente vai ver lá nas estratégias de promoção, daquele que é novo. Aconteceu isso com o Omo. O Omo não tinha uma tradição de ter sabão líquido. E agora há uma mudança muito grande nas máquinas de lavar, de que muitas têm recomendação de somente usar sabão líquido. Então, eles começaram, peraí, nós vamos desenvolver sabão líquido. Só que as pessoas não conheciam muito, então tu faz o quê? Tu coloca uma amostrinha, aquele Omo Manchas também aconteceu que, né, concorre com outras marcas também conhecidas. Ah, eu vou colocar uma amostrinha ou vai ter um preço reduzido para a pessoa levar com o produto que ela já compra. Isso é uma estratégia. E que o pequeno pode fazer, como eu estou dizendo ali, o cara da padaria ali da esquina, ele pode fazer. Ó, vou criar uma estratégia para vender aquele produto que é novo e fazer as pessoas comprarem. É em cima disso aí que a gente quer desenvolver a ideia de que se entenda o porquê que o planejamento de produtos é importante. Tá? Eu falei bastante, né, pessoal, e aparece ali no material produto, mas eu sempre tento fazer a referência. É produto ou serviço. Se vocês forem olhar, eu posso pedir uma pesquisa para vocês, as linhas de produtos de cooperativas, vocês vão ver, eles estão concorrendo com todas as outras linhas de produtos de outras organizações. Então, a gente pega lá, a PIA concorre com a Nestlé, que não é cooperativa. Só que
a PIA, enquanto cooperativa, ela tem uma responsabilidade bem grande relacionada lá com o seu associado e também com o seu consumidor. É o que muda naquela relação básica que, para quem já fez a outra disciplina de princípios, lembra que a gente falava na questão do papel do associado dentro do marketing. Ele é mais uma figura, e uma figura que tem multipapéis. Ele pode, ao mesmo tempo, ser dono, ser fornecedor e ser o próprio cliente da empresa. Então, meu desafio é deixar para vocês uma atividade que vocês vão poder fazer uma pesquisa e o material, o conteúdo ali das páginas do livro, para que vocês possam ler com calma toda aquela constituição ali de como que foi criada a matriz BCG. Mas eu gosto que lá no final vocês façam aquela reflexão. Não são muitos autores, são alguns autores que trazem esse comparativo, mas eu gosto muito de fazer o comparativo porque fica mais fácil da gente entender quando a gente compara o ciclo de vida do produto com a matriz BCG. Vocês entenderam? Vocês estão com dúvidas? Abram aí o verbo. Senão eu vou pensar que todo mundo já foi jantar. Eu falei em pizza ainda, né? Mas é que hoje não é dia de pizza. Pizza tem que ser pro final de semana. Conseguiram pegar a ideia principal? Vocês acham que conseguem daí depois fazer a pesquisa? Vou deixar ali o material para vocês. A ideia é que vocês possam ir atrás de um produto ou serviço para poder identificar isso que a gente está falando. Que vocês consigam ver, mas agora eu consegui entender que aquele produto... E por isso que eu falo de serviço, né, pessoal? Porque tem vários locais que a gente vai, vários serviços que a gente utiliza, que a gente pode ver esses exemplos. O cara fazia só tal coisa, agora ele faz isso. O salão de beleza, antes era cabelo, unha, hoje ele está especializado, tem lá os profissionais que é para sobrancelha, para não sei o quê, uma tendência, não sei, daqui 10 anos pode não ser, né? Agora está uma fase que tem vários serviços crescendo, então isso a gente tem que também analisar e tentar entender, legal, isso daí dá certo, isso aí não dá certo. Conseguiram entender? Alguém, por favor, coloca um sim aí, porque senão eu vou ficar tendo um ataque. E vou achar, eu estou enxergando o Jefferson tá ali. Sala de aula tá vazia indo, né? Tá vazia. A gente tá aqui. Cheguei atrasado. Troquei de sala. O Jefferson, valeu, ó. Tá aí, Vilma? Tudo Tô bom? aqui para ouvir tudo. Não fui jantar ainda. Tô com saudade de ver vocês. Rafa, fala. Prof, essa atividade é a mesma que tinham comentado na semana retrasada? Não, eu decidi deixar agora porque eu quero pegar para essa parte mais específica. Por isso que eu não deixei outra antes. Eu quis terminar toda a parte de produto e deixar uma atividade só ali no final. Agora é que vocês vão ter uma atividade. Daí eu vou dar o prazo. Como a gente não tem aula na semana que vem, eu posso estender um pouquinho mais o prazo para a gente retomar o conteúdo depois na outra semana. Tá? Vocês não tinham ainda atividade postada. Agora vai ser a primeira. Tá. Obrigada. Tá? Ninguém esqueceu de fazer atividade, não se preocupe. É que eu dei uma reolhada e achei mais interessante a gente fazer uma junto, que daí eu já pego várias coisas do que deixar separadinho. A cada semestre a gente vai olhando, como a gente teve pouca aula, né? Então não achei tão válido da gente fazer só com a partezinha inicial. É que a gente teve aula, parou, daí agora tem uma, depois para de novo, então vai ficar esse início assim. Depois a gente fica se encontrando até perto do Natal. Depois para de novo e assim vai. Mas vamos, eu estava preocupada achando que eu que não tinha recebido o trabalho já não tinha feito algum trabalho. Não se preocupe. Fiquem bem tranquilos. E daí quando fica a atividade postada, a gente coloca ali, vocês vão entrar no Moodle, vai estar com o prazo e o mínimo que eu dou sempre é os 7 dias para que vocês possam fazer. Mas daí eu quero que todo mundo faça nos 7 dias. Daí depois eu não quero choro. Professora, eu não consegui nem ver que tinha atividade. Não, aí dá tempo. E vocês vão conseguir olhar lá e ver que tinha atividade. Certo? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Podemos ir para o nosso encerramento?
Eu fico achando que vocês entenderam tudo, então vou ficar louca de faceira esperando aqueles trabalhos muito lindos. Fala, Juan. Então, professor, eu tinha uma questão ali, eu estava prestando atenção na parte que a senhora falou das etapas ali do produto, do ciclo de Uhum, vida. E a minha questão era bem sobre os produtos, assim, que são os estrelinhas, assim, né? São os produtos carro-chefe das empresas. Eu acho que a professora já explicou ali, porque ali na cooperativa a gente tem nosso carro-chefe, né? uhum. Daí, como a senhora explicou O ali, que muda a vocês diriam embalagem. que é o carro-chefe de vocês? Oi? Qual que é o carro-chefe de vocês? O nosso carro-chefe é o nosso arroz bianco, né? Que é exportado É aí, o branco é, mesmo, né? que sai tanto para agora tá saindo até para fora do país, né? É o nosso carro-chefe da Olha. cooperativa, né? Daí nós Uhum. temos bastante expedição desse produto aí, Para a gente onde que vocês estão exportando, Juan? não, agora eles estão com um projeto, né, de exportação De e é o exportação? planejamento, é aquele planejamento que eles fizeram, repensar no planejamento para 5 anos, né? Daí eles Ótimo. têm um planejamento aí no novo para Mas, a cooperativa. mas vocês viram essa evolução, né? Como tu disse, já Sim, trocaram embalagem, já fizeram algum diferencial, mas sim, é com o certeza. principal, Aham. né? Com certeza, com certeza. Até a mudança de rendimento do arroz que vai no pacote, tudo foi repensado, bem interessante, bem. Uhum. E eu acho que a professora já me respondeu ali. Eu estava meio cansado, eu vi. Isso. A senhora foi falando, eu Uhum. ia questionar, mas não quis interromper, daí eu vi que a senhora, ó, Não, por conta, tranquilo, mas foi falando e eu já fui tirando a minha dúvida que eu tinha desde o início. ah, perfeito. Mas Tranquilo. vocês podem ir perguntando, pessoal. É que a gente fica, né? Sem a visão de vocês, não adianta vocês levantarem a mãozinha, né? Na hora que a gente está com a tela cheia do slide. Mas vocês podem ir perguntando, eu acho bem legal. E isso é bem legal quando a gente consegue ver na própria empresa onde que está esse planejamento. E é um desafio, né, Rua, fazer um planejamento para 5 anos, quase todas as organizações fazem esse a longo prazo, mas a gente está vivendo uma instabilidade grande, né? Muita gente está com bastante medo de pensar em expansão de mercado e coisa assim num período que é difícil, mas realmente a empresa, né, a equipe está correta, tem que fazer planejamento a longo prazo, tem que pensar e vocês com cooperativa, vocês dependem do associado, vocês têm, né, o associado que é o fornecedor e ao mesmo tempo ele é o dono, então tem que ter as decisões colegiadas, né, as decisões feitas dentro da equipe que está lá na governança e ao mesmo tempo pensando como que a gente vai conseguir manter isso para que também tenha crescimento com o associado, né, que tenha crescimento com o produto que eles entregam. Isso é bem importante mesmo que seja analisado. Eu imagino que está todo mundo mais ou menos nesse meio, tentando fazer esse planejamento e buscando melhores formas. Como eu disse antes, adoraria dizer para vocês, é melhor tal coisa do que tal coisa, mas isso vocês não vão encontrar, porque os negócios são diferentes, é preciso olhar, é preciso ver evolução dentro da empresa, né? Aquelas evoluções, quanto tempo aquele produto ficou ali, como que ele era pensado, quanto que investia de publicidade, de propaganda para ele, como que ele conseguiu melhorar dentro do mercado, ou se ele está em declínio, não adianta, assim, não tem fase melhor nem a mais importante, mas todas elas são bem importantes para que a gente possa pensar o nosso produto ou serviço. Todas mesmo. Mais alguém? Eu vou encerrando então a gravação, nós vamos ficando por aqui na nossa aula.